Olá pessoal, aqui é Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer essa aula muito especial e pedida por vocês. A empada fechada de queijo, ou no caso essa aqui mais gostosa ainda de 4 queijos. Bora conferir? Eu tenho aqui uma tigela com 400 gramas de mussarela ralada grossa. Eu vou adicionar a essa mussarela o meu queijo provolone. São 200 gramas de queijo provolone. 100 gramas de queijo tipo parmesão ralado na hora, o parmesão fresco, tá? E eu vou misturar aqui esses 3 queijos. Pessoal, nós estamos fazendo uma empada de queijo. Mas, Leodenice, por que você está usando tantas variedades de queijo? Só a mussarela, às vezes, não dá um sabor tão intenso e aquela cremosidade que a gente precisa dentro dela. Tá? Mas se eu não tenho todos esses queijos, quero fazer só com mussarela, aqui ok, tá? É claro que o provolone e o parmesão, aqui eles vão agregar um pouco mais de sabor. Se você gostar de queijo tipo gorgonzola ou algum queijo azul, pode utilizar nesse momento aqui da mesma forma. Para quem gosta, aqui eu poderia acrescentar orégano, eu poderia acrescentar uma pimentinha, alguma salsinha desidratada, alguma erva que você goste. Aqui você pode saborizar. O que acontece? Dependendo dos condimentos, você rouba um pouquinho o sabor dos queijos. Por isso que eu acabo optando em não utilizar. Feito isso, bem misturado, nós vamos acrescentar o que aqui? 500 gramas de requeijão cremoso de boa qualidade. O que é um requeijão de boa qualidade? Aquele requeijão que não contém amido em sua composição. Tem aí várias marcas disponíveis no mercado. Eu gosto muito da Scala, mas tem Porto Alegre, Tirolês, Catupiry. Por que eu preciso desse requeijão cremoso aqui? Você concorda comigo que quando o queijo derrete, na hora que você assou sua empada, que você derreteu os queijos, fez um fundir, fica perfeito o sabor, não fica? E depois, pouquinho depois, ele não enrijece? A gente quer que tenha uma certa cremosidade nesse recheio. Então eu preciso de um ingrediente que após ela estiver um pouco mais fria, mantenha um pouco dessa cremosidade. Eu poderia aqui jogar um creme de leite aqui, depende a quantidade. Por quê? Outra preocupação da empada é você ter uma massa bem crocante, bem característica, que desmancha na boca. Se o meu recheio é úmido demais, eu perco a crocância da minha massa, porque ela umedece. E mesmo que eu asse essa empada por bastante tempo, eu não conseguiria secar toda essa umidade, porque acaba desbalanceando minha massa. Então, em empada, nós temos 2 segredos muito importantes. Uma boa massa, feita tecnicamente correta. Empada é mais técnica do que receita. E um bom recheio que não afete a minha massa durante a cocção. Aqui, o requeijão cremoso, ele é molhado, mas ele não molha. Ele é cremoso, é diferente. Tá? A minha massa não vai absorver a umidade dele, por isso que eu consigo um bom resultado. Eu mexi os meus queijos antes justamente para, aqui é mais difícil de mexer, você tá vendo? Então justamente para facilitar esse processo. Agora é misturar isso aqui muito bem. Qualquer coisa coloca uma luvinha ou com a mão, você mistura de forma mais fácil. O rendimento total do meu recheio é de 1,2 kg. Mistura muito bem tudo e vamos à massa daí. Aqui eu tenho uma receita de massa para empadas. Por que eu não vou ensinar a massa nessa aula? Empada não é receita, é técnica. Não adianta nada você colocar todos os ingredientes numa bacia e sovar que não vai dar certo. Todo o passo a passo e as dicas são importantes para uma boa empada. Eu vou deixar o link aqui, olha, na tela dessa aula onde eu ensinei a massa completa. Eu dei dica das gorduras, de preparo e todas as técnicas para uma massa perfeita. Eu estou utilizando aqui a de margarina. Lá eu também dei outras dicas para substituir essa gordura para quem não consome margarina.
Então clica aqui no link ou também na descrição do vídeo tem o link dessa aula completa para vocês, por isso que eu não vou refazer aqui. Feito uma receita de massa e uma receita de recheio, eu acabei de tirar essa massa aqui na geladeira. Eu pego a minha forminha, essa daqui ela tem 7 centímetros de diâmetro por 3 centímetros de altura. Eu pego um pedaço de massa, coloco dentro e com os 2 dedos eu vou abrindo. A bancada sempre higienizada, tá? Porque vai cair massa aqui, eu vou utilizar ela de novo, sem problema nenhum. Depois você vem com as mãos assim rodando pra que fique bem certinha e bem encaixada aqui na forminha. Não pode ficar muito grossa também. Feito isso, eu reservo. Eu vou fazer isso com todas as minhas forminhas. A quantidade de empadas vai variar da espessura da sua massa e do tamanho da sua forminha. Da maneira que eu vou ensinar aqui e moldar, sempre rendem em torno de 12 a 13 unidades, tá? Depois que eu abrir todas as minhas massas, a gente coloca o recheio dessa forma. Deixa eu mostrar como. Sobrou um pouco de massa aqui para as tampas, claro, e mais as bordas que já tem ali. Eu pego uma forminha do jeito que eu abri, coloco em cima de uma balança e eu coloco em torno de 90 a 92 gramas de recheio, ó. Com a mão bem limpinha, tá, gente? É mais interessante você moldar na mão, você consegue apertar sem furar a sua massa. Porque se você furar ali, você vai ter um problema, tá? Como a minha balança tava zerada, ó, eu vou colocando o recheio aqui, deixando tipo um morrinho mais alto até chegar a 90 gramas, 92 gramas. O que eu falei para vocês? Que rendem de 12 a 13. Eu recheio 12 e deixo a última aqui. Porque se caso eu abrir a minha massa um pouquinho mais grossa ou não deu a massa, rendem 12. Se sobrar, eu termino a última. Então agora vamos aprender como se tampa as nossas empadas. Quem trabalha com empadas, pessoal, compra aquelas bobinas de plástico, tá? Porque eu uso em quantidade. Eu aqui vou pegar um saquinho desses de refrigeração e vou abrir ele em 2 partes, abro a lateral e abro embaixo para ficar grande o meu plástico. Assim, porque a massa de empada a gente tem que abrir entre plásticos, tá? Ó, pega um pedaço de massa, boto aqui no meio, viro o plástico aqui. E abro a minha massa aqui entre plásticos. Eu não posso deixar muito fininha, principalmente a de queijo. Outra coisa que vocês devem se perguntar, Leodenise, por que tanto recheio? Queijo é caro, muito alto. A gente tem que levar em conta que o queijo, quando ele assa, ele derrete, ele abaixa um pouco, tá? Por isso que a gente sobrepõe assim mesmo, para ela ficar bem bonita após assada. É caro, gente, é caro. Ninguém que não tenha condição vai comprar uma empada de 4 queijos como essa. Então, fica caro, mas se o cliente tá pedindo essa empada, ele vai pagar pelo produto e tem que ter queijo. Então, não se preocupa com o valor, porque o teu cliente vai ter que pagar isso. Tem empadas mais baratas, né? Vai do gosto do seu cliente, tá? Mas não coloca pouco recheio. Quer fazer em casa? É diferente, coloca o tanto que você quiser. Abri aqui o plástico e vou trazer essa empada aqui pro ladinho, tá vendo? Em cima do meu plástico mesmo, porque eu abri ele. E agora, ó, eu viro minha massa aqui em cima dessa empada. Você viu que prático? Com o próprio plástico, ó, aqui, eu já venho aqui, ó, com os 2 dedos e já vou marcando. Por isso que eu gosto, gente, dessa forminha de alumínio, olha. Porque ela não corta meus dedos, ela tem uma bordinha bem fina que quando eu aperto o dedo aqui, já corta a massa. E o acabamento já fica perfeito, tá? Então, ó, eu vou rodeando aqui e já apertando ali, porque não tem trabalho nenhum. Você já corta o restante da massa e com o plástico aqui mesmo, ó, você dá acabamento. Deixa lisinha e toda cortada certinho. Deixa eu erguer aqui para vocês, olha lá, que já marcou, tá vendo? A massa já caiu toda e a empada ficou bonita. Agora, olha, eu tiro o plástico, essa massa que caiu toda para lateral, eu já vou abrir ela de novo para fazer outra empada. E a minha empada aqui já está linda e pronta. Ó, eu termino de tirar a massa que fica na lateral
E olha que linda que fica a nossa empada. Ela fica realmente bem grande, fica alta, bonita, né? Da mesma forma, gente, que eu fiz aqui, olha, essa massa, olha o que eu faço. Ela desfarela, você dobra pra cá, aqui no próprio plástico, ó. Fecha o plastiquinho e abre novamente. Agora eu vou fazer uma pra vocês verem como é prático e rápido, ó. Abriu a massa, tem que ter uma espessura razoável, como eu expliquei. Vira aqui, põe a empada aqui do ladinho e vira a massa aqui sobre a empada. Ó, com o próprio plástico, vai cortando. Levanto minha empada, tiro o excesso de massa. Uma dica, se ficar algum furinho, você abre uma massinha bem fininha, assim com as mãos, vem, sobrepõe o furo e alisa, tá? Fica perfeitinha, porque a massa aceita isso. Vamos fazer isso com todas as empadas para poder levar para assar. Como elas ficaram bem altas, rendeu somente 12 mesmo, como eu havia previsto. Assim que eu terminei de moldar todas elas, eu coloquei em uma forma, tá perfurada. Tá vendo que essa forma é toda furadinha? Isso, gente, é muito importante para empadas, tá? Porque eu quero que a massa asse o quanto antes, para o meu recheio não ferver lá dentro. Se o meu recheio ferver, gera vapor. E se gera vapor, ele vai começar a estourar e sair por algum lugar. Então, o fato de ser perfurada a forma faz com que o fundo da minha empada asse mais rápido. E é isso que eu quero. Assim que eu coloquei todas aqui na forma, o que eu fiz? Eu levei 15 minutos no congelador, para que ela fique, ó, bem gelada, ela tá bem dura. Por quê? Novamente, se trata de gordura. Gordura, quando aquece, acontece o quê? Derrete. Então, se eu levar ela bem gelada, no forno já pré-aquecido, muito quente, eu consigo que essa empada asse antes de derreter. Então, ela vai assar rápido, vai manter o formato e ficar mais bonita. Assim que eu tirei do congelador agora, que ela tá bem dura, eu tenho aqui gemas que eu acabei de quebrar. Eu vou pincelar toda a minha empada com gema, tá? Gema pura. Por quê? Eu quero aquela cor linda dourada da empada. Isso é muito importante para o acabamento. Então, eu vou fazer isso aqui com todas elas. E depois que eu pincelei super bem, eu tenho aqui um pouquinho de parmesão ralado. O mesmo parmesão fresco que eu ralei para fazer o recheio, eu ralei num ralo mais fininho, ó. 20 gramas apenas, somente para mim polvilhar aqui um pouquinho em cima das minhas empadas, tá vendo? Eu quero uma decoraçãozinha diferente. Ele vai dourar, vai ficar bonitinho aqui. Eu vou fazer isso com todas as minhas empadas para levarmos para assar. Nossas empadas já estão prontas para levar para o forno. Eu fiz aqui a metade com parmesão. Para uma receita inteira, você vai utilizar 40 gramas de queijo parmesão, tá? Mas a outra metade eu fiz com orégano, porque minha filha gosta bastante o queijo com orégano. Então, você pode aí brincar com a cobertura. E agora, nós vamos levar para assar em forno já pré-aquecido a 220 graus, até que elas fiquem douradas. Pessoal, importante, quem for assar no forninho de casa aí, daquele forninho a gás, liga o forno uns 15 minutos antes e deixa ele ficar bem quente, na potência máxima. Quem for utilizar forno elétrico pode ligar a resistência de cima e de baixo a 220 graus. Deixa chegar nessa temperatura para só então colocar. E coloca na parte mais baixa do forno para não queimar. Nossas empadas acabaram de sair do forno e olha que lindas que elas ficaram. Foram exatamente 22 minutinhos no meu forno. Olha só, deixa eu pegar uma para vocês verem a textura de perto. Olha como o queijo forma tipo uma redinha e fica muito linda. E olha a de orégano. Quando você vê que começam essas pequenas rachaduras, cuidado, porque se o recheio ferver, começar a borbulhar, elas vão se rachar para esse vapor escapar, tá? Então você tira logo do forno.
Vamos tirar uma da forminha para vocês verem como tá assadinha por baixo. Olha só, é importante que esteja dessa cor, você consegue ver que não tem nenhuma massa crua aqui, olha, tá tudo bem assado. Pode ficar até um pouquinho mais dourada que não tem problema, está bem assadinho. Agora vamos tirar essas delícias da forminha para ver como ficou. E olha que lindas que ficaram nossas empadas. Vamos cortar uma para ver essa textura? E olha isso, a nossa massa se quebra toda. Olha essa suculência. Olha isso. Olha que recheio mais cremoso. Gente, vocês vão se apaixonar por essa empada. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal, ativa o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!